Oi, eu sou Isabela Martim e nesse vídeo eu vou contar sobre o tiroteio na reserva Rancho Terrama. A reserva Rancho Terrama é uma comunidade rural remota, pouco povoada em Terrama Country, na Califórnia. Essa reserva tinha 1.485 habitantes em 2010 e 43% deles estão abaixo do nível de pobreza. A comunidade fica entre colinas de carvalhos e pinheiros e tem uma variedade de vida selvagem, além de gado doméstico. Na reserva não tem grandes lojas, nem serviços sociais ou assistência médica. Tudo isso fica nas cidades vizinhas, que ficam a 40 a 45 quilômetros de distância da reserva. No dia 13 de novembro de 2017, na reserva do Rancho Terrama, o morador Kevin Johnson Neal atirou em sua esposa Bárbara e escondeu seu corpo embaixo do assoalho de sua casa. Na manhã seguinte, por volta das 7h50 da manhã, Neal saiu de casa e foi até os seus vizinhos, onde ele iniciou um tiroteio. Primeiro, Neal matou o Danny, de 38 anos, e depois a sua mãe, Diana, de 68. Ele afirmava que seus vizinhos estavam envolvidos no tráfico de metanfetamina. E eles já tinham uma rixa antes. Na verdade, os vizinhos já chamaram várias vezes a polícia, afirmando que o Neal estava na propriedade atirando, e a polícia chegou aí de 2016 a 2017 21 vezes na casa do Neal, a pedido dos vizinhos, por diversos motivos diferentes. Porém, todas as vezes os policiais iam até a casa de Neal, mas ele não atendia a porta. Os vizinhos acreditavam que o Neal fazia esse tipo de coisa para contabilizar o tempo de resposta da polícia. Então ele dava um tiro e começava a contabilizar em quanto tempo a polícia chegava na casa dele. Depois que o Neal atirou nos dois vizinhos, ele roubou a caminhonete deles e saiu dirigindo por aí atirando em pessoas aleatórias na rua. Em um determinado momento, ele passou por um cruzamento e bateu com a caminhonete em um veículo. Dentro desse veículo tinha uma mulher e 3 crianças. Logo depois que ele bateu no veículo, ele saiu do carro, foi em direção à motorista e deu 5 tiros nela. 4 próximos ao coração. Ela estava armada, mas ela não conseguiu reagir e o Neal, logo depois que ele atirou, ele entrou de volta na caminhonete e saiu dirigindo, então ela não teve tempo de reagir. Ainda assim, mesmo depois de ter levado 5 tiros, ela conseguiu a ajuda de uma xerife que passava na região e que levou ela até o hospital. Enquanto tudo isso estava acontecendo, na escola primária Rancho Terrama, a secretária Sarah começou a ouvir os tiros e percebeu que tinha alguma coisa errada acontecendo. Então ela pediu que a escola fosse fechada imediatamente. Então o zelador e os professores colocaram esse plano em prática e conseguiram fechar toda a escola. Logo em seguida, o Neal chegou em sua caminhonete roubada na escola e percebeu que os portões estavam fechados, então ele começou a ficar muito revoltado com aquela situação e começou a atirar loucamente em direção à escola. Acredita-se que o alvo dele era o filho de seus vizinhos, os vizinhos que ele tinha acabado de matar. O menino de 7 anos estudava naquela escola. Ele ficou pouquíssimo tempo, poucos minutos, atirando naquela escola, tanto nas janelas quanto nas paredes. Um dos tiros acertou um dos garotos que estavam dentro da escola e uma outra moça que também foi atingida. Ela estava tentando distrair o Neal quando ele atirou nela. Foram gastos mais de 100 cartuchos naquele momento contra a escola. Ele descartou o rifle que ele estava usando e entrou na caminhonete e ele bateu novamente em outro veículo. Os 2 ocupantes tentaram fugir, mas a motorista Michelle, de 55 anos, acabou sendo morta. E o seu marido foi ferido no joelho, mas ele acabou sendo poupado depois de implorar muito pro Neal não matar ele. Diante de toda aquela situação, havia um homem que estava passando ali próximo, não estava entendendo exatamente o que estava acontecendo e parou para prestar ajuda pro Neal, porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo, não sabia se o Neal estava bem, se ele precisava de ajuda, e foi naquele momento que aquele homem olhou pro Neal e ofereceu ajuda que o Neal atirou nele. Depois que ele atirou nesse homem, ele roubou o seu carro e saiu atirando em pedestres aleatórios que passavam pela rua. E um desses atingidos foi o Joseph, de 56 anos, que acabou morrendo. Enquanto ele continuava dirigindo e atirando em pedestres na rua, ele começou a ser perseguido por 2 carros de polícia.
Um deles tinha um xerife e no outro um adjunto de xerife. E eles conseguiram cercar o Neon, que tentou fazer uma emboscada para matar os policiais, mas acabou que não deu certo. E em um determinado momento, o Neon pegou a própria arma e atirou em seu olho esquerdo, o que levou ele a óbito na hora. Todo esse ataque durou por volta de 25 minutos. Ele usou um rifle fantasma semiautomático e 2 pistolas semiautomáticas. Arma fantasma é o nome dado para armas que são produzidas de forma caseira, sem um número de registro, o que dificulta na sua identificação e na localização. Ou também podem ser armas que são compradas e que são modificadas e que têm um número de registro raspado. Nenhuma das armas que o Neon estava usando era registrada. Eles chegaram a essa conclusão que tudo isso tinha durado por volta de 25 minutos, porque a primeira ligação que foi dada para a polícia foi por volta de 7h54 e quando Neon tirou a própria vida era 8h19. Então eles calcularam mais ou menos que tudo isso durou por volta de 25 minutos. 5 pessoas foram mortas nesse tiroteio, inclusive o próprio atirador. Depois eles descobriram a 6ª vítima, que era a Bárbara, mulher de Neon, escondida sobre o assoalho de sua casa. Outras 18 pessoas ficaram feridas, 11 adultos e 7 crianças. Agora um pouco sobre a história de Neon. Kevin Johnson Neal nasceu em 1973 em Cary, Carolina do Norte. Ele não conseguiu se formar na faculdade, então ele se mudou para a Califórnia em 2005. Neon já tinha um histórico de doenças mentais e problemas de controle de raiva. Além disso, ele tinha uma certa obsessão por teorias de conspiração. Sua mãe afirmou que o declínio da sua saúde mental começou em 2016. Em 2017, Neon foi preso acusado de 2 crimes e 5 contravenções depois de esfaquear uma vizinha, agredir a sua sogra e roubar o celular dela. Ele foi mantido preso sob fiança de $160 mil que foi pago pela sua mãe. Então ele logo foi liberado. Ele tinha várias ordens de restrições e não podia de forma alguma ter nenhum tipo de arma. Um dia antes de cometer aquela série de crimes, ele ligou para sua mãe e falou que ele estava farto dos vizinhos, que ele estava cansado daquela situação, porque ele tinha certeza que os vizinhos vendiam metanfetamina, mas a polícia não fazia nada. E ele já tinha denunciado os vizinhos diversas vezes, mas nunca foi encontrado nenhum tipo de droga na casa deles. O vizinho que foi morto, Danny, ele tinha metanfetamina no seu corpo, mas isso não significava que tinha na casa. Eles não encontraram nada da droga na casa. Depois que esse caso aconteceu, ele levou um debate nacional e internacional sobre o controle de armas fantasmas e sobre a lei do licenciamento de armas nos Estados Unidos. Então esse foi o caso do tiroteio na reserva Rancho Tehama. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal, me seguir também nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau!